Prezadas amigas, prezados amigos, como estão todos? Esperamos encontrar todos bem, com disposição, com saúde, para podermos trabalharmos a nossa evolução espiritual enquanto estamos caminhando por este mundo. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o Evangelho do Mestre Jesus, baseado no livro Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E vamos pegar o seu capítulo 5, com amor. E ele já vai citando uma parte do livro de Colossenses, no seu capítulo 3, versículo 14, onde ele diz: E sobre tudo isso, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Então, mais uma vez, o apóstolo Paulo nos colocando o princípio do trabalho da caridade. Então nós vamos lendo aqui os parágrafos e vamos fazendo uma análise sobre esse assunto e vamos vendo também onde nós vamos se encaixar nesses parágrafos. Todo discípulo do Evangelho precisará coragem para atacar os serviços de redenção sobre si mesmo. Olha que interessante já essa parte, né? Todos nós que somos cristãos ou que nós nos referimos a Jesus Cristo, isso, precisamos de coragem. Por quê? Para atacar esses serviços de redenção sobre nós mesmos. Porque quantas vezes nós nos dizemos cristãos, mas não trabalhamos para nós mesmos e não trabalhamos para as outras pessoas. Quantas vezes nós nos colocamos na posição de católicos, protestantes, espíritas, umbandistas, mas somente vamos aos trabalhos da casa, aos cultos e esquecemos de fazer, de transpassar aquilo que aprendemos nos nossos trabalhos para a vida fora, para nós mesmos e para as outras pessoas. Nenhum dispensará as armaduras da fé, a fim de marchar com desassombro sobre as tempestades. Apóstolo Paulo mais uma vez falando sobre a armadura de Jesus, sobre a armadura da fé. Temos que ter essa armadura para conosco, porque enquanto o caminho vai bem, enquanto as coisas caminham que nós achamos normalmente, né, nós não ligamos muito para a nossa fé. Mas quando aparecem os desafios, e esses desafios muitas das vezes eles nos assombram, eles são dificultosos, nós às vezes esmorecemos, às vezes nós caímos, às vezes estamos em depressão. Mas olha o que o apóstolo Emmanuel nos diz aqui, né? Temos que ter a armadura da fé, ficarmos na armadura da fé, pois fazem parte dos desafios da nossa vida, né? Dos desafios da nossa caminhada. Pois o caminho da redenção, do resgate e elevação permanece cheio de espinhos, e o trabalho se constitui de lutas, de sofrimentos, de sacrifícios, de suor e de testemunhos. Então, Emmanuel aqui está nos colocando nesse aprendizado interessante de que os nossos caminhos são esses, né? O caminho de resgate, o caminho de elevação, e eles são cheios de espinhos, né? Cheios de tropeços, cheios de situações que muitas das vezes nos desanimam, que nós paramos e ficamos analisando, pensando, será que vale a pena? Mas olha o que ele diz, o trabalho constitui-se de lutas, são fases da luta. E não pense que parar, desanimar, se entristecer, não faz parte dessa luta. O importante é que você não continue nessa tristeza, que você não continue nessa parada. Dá aquela paradinha, né? Deixa para outro dia, analisa-se, descansa-se, refaz e vai em frente, né? Pois o que? Toda a preparação, ele vai continuar dizendo aqui, é necessária no capítulo da resistência. Entretanto, sobre tudo isso é indispensável revestir-se a nossa alma de caridade, que é o amor sublime. Olha que interessante, né? Emmanuel nos colocando a caridade a serviço de nós mesmos e a serviço das outras pessoas. Quantas vezes nós somos bons e caridosos para com os outros e esquecemos de ser bons e caridosos para conosco mesmo. Nós nos esquecemos de nós às vezes, ou muitas das vezes, né? Então a gente tem que ter cuidado. Então toda a preparação, Emmanuel está dizendo, é necessária. O que são essas preparações? Estudar, analisar, trabalhar. Eu não digo só o trabalho que nos sustenta materialmente, mas o trabalho espiritual,
deixarmos de lado certas coisas que não nos acrescentam nada e fazermos coisas que nos elevarão espiritualmente, principalmente nos estudos espíritas, religiosos, seja da religião que você pertence. A nobreza de caráter, ele vai continuando. A confiança, a benevolência, a fé e a ciência. A penetração, os dons e as possibilidades são fios preciosos no amor, que é o tear divino que entrelaçará, tecendo a túnica da perfeição espiritual. Então nós temos nobreza de caráteres, nós temos confiança, nós temos benevolência, nós temos fé, nós temos ciência. O que é ciência? Entendermos o que está acontecendo, aprendermos sobre diversas coisas. A penetração quer dizer entrarmos direto no conhecimento, nos dedicarmos ao conhecimento. Esses são os fios preciosos que vão entrelaçar a nossa evolução espiritual, pois ela é essa túnica dessa perfeição espiritual que Emmanuel aqui nos coloca. Por isso que nós temos que ter disciplina e educação. A escola e a cultura, o esforço e a obra são flores e frutos na árvore da vida. Todavia, o amor é a raiz eterna. Nós podemos fazer tudo isso, mas se não fizermos com amor, com dedicação, com boa vontade, com sensibilidade, nada disso adianta. Por isso que temos que ter disciplina, temos que ter educação, ou seja, estudarmos, temos que entender que estamos na escola da vida, temos que adquirir cultura, porque isso são esforços da obra, da nossa própria obra de redenção, de amor para conosco mesmo. Mas aí vem a pergunta, mas como amaremos no serviço diário? Eu acredito que você já deva ter feito essa pergunta. Como nós amaremos no serviço diário? Então, ele vai nos colocar aqui, renovemo-nos no Espírito do Senhor e compreendamos os nossos semelhantes. Auxiliemos em silêncio, entendendo a situação de cada um, temperando a bondade com energia e a fraternidade com justiça. Então nós temos que nos renovarmos no Espírito de Deus, nós temos que nos renovar para compreendermos os nossos semelhantes, nós temos que nos renovar para compreendermos a nós mesmos. Por isso ele pede aqui, auxilie em silêncio, faça o que você fizer, auxilie na casa espírita, auxilie em algum lugar que tem necessidade, faça serviço social, mas em silêncio. Ninguém precisa alardar o que está fazendo. A gente vê muitas pessoas que colocam, inclusive nas redes sociais, eu faço isso, eu faço aquilo, eu trabalho para tal lugar, eu ajudo as pessoas, eu ajudo os animais. Não, a gente tem que auxiliar em silêncio, e temos que entender a situação de cada um. Principalmente parar de falar, fulano aqui veio conversar comigo sobre tal coisa, sobre tal troço, eu não sei se eu vou fazer, eu sei que eu tenho capacidade. Não, em silêncio ele está dizendo aqui, tempere com a bondade, com energia e com fraternidade, e principalmente ele nos coloca aqui, com justiça. Ouçamos a sugestão do amor, ele vai dizer, cada pessoa na sua senda evolutiva, cada um está dentro de um processo evolutivo. E você pode estar menos, ela pode estar mais, mas todos nós estamos caminhando para a evolução. Então não nos cabe, sob espécie alguma, sermos melhores do que os outros, porque talvez achamos que somos melhores do que os outros. E na maioria das vezes, aquele que nós estamos auxiliando é que vem nos auxiliar a sermos melhores. E terminando ele vai dizer, quem ama compreende e quem compreende trabalha para um mundo melhor. Se nós quisermos um mundo melhor, se nós quisermos que o nosso mundo caminhe para o amor, para a fraternidade, para a união dos povos, para a conclusão de uma forma evolutiva cada vez melhor, nós temos que trabalhar com amor, com justiça, com dignidade e com fraternidade. Tudo isso Jesus já nos ensinou há mais de 2000 anos e ainda estamos no entrelaçar, no rolar dessas situações. Então compreendamos que devemos fazer sempre o melhor para que o mundo fique melhor, mas a começarmos por nós mesmos.
Meus caríssimos irmãos, minhas caríssimas irmãs, terminando agora o Evangelho do Mestre Jesus, nós pedimos para você que vai começar o trabalho de irradiação à distância. Então, eu gostaria que você se sentasse tranquilamente numa cadeira, num sofá, que você colocasse um copo, uma jarra d'água do seu lado, permanecesse em silêncio, colocasse as mãos nos joelhos, enquanto está tocando a nossa música aqui de reflexão, você ficasse tranquilo, pensando no Mestre Jesus, que você vai receber todos os benefícios da irradiação. Paz e prosperidade para você e até uma próxima oportunidade, se Jesus nos der o aval para a nossa presença.